Aí você chega no seu trabalho e... Você está demitido. E agora que você sabe que você foi demitido, basta saber qual foi o tipo de demissão que você sofreu para saber qual o tipo de direito que você tem. Nesse vídeo, nós vamos abordar todos os tipos de demissão e vamos calcular todos eles. Já lembrando aqui que a gente vai usar uma situação muito básica, tá? Nós vamos usar um salário básico, salários fictícios, só para saber como é feito esse cálculo em cada situação. E você vê em qual deles você se enquadra para você saber os direitos que você tem. Esse primeiro cálculo é de um funcionário que foi demitido sem justa causa e ele foi admitido em 1º de janeiro de 2024 e demitido em 6 de agosto de 2024 e o seu salário era de R$2.000. É a isso que ele tem direito. Na demissão sem justa causa, com esse salário de R$2.000, ele tem direito ao saldo de salário. O saldo de salário dele, nós fazemos esse cálculo aqui. Nós pegamos os R$2.000 e nós dividimos por 30. E aqui é importante você saber o seguinte, se o mês tem 30 ou 31, nós sempre usamos o 30. O único mês que nós usamos o diferente é fevereiro, ou 28 ou 29. Esse valor vai dar R$66,67 por dia. Como ele trabalhou apenas 6 dias do mês de agosto, nós pegamos os 66,67 e multiplicamos por 6, que dá R$399,99. Nós vamos fazer aqui com R$400. Então, o saldo de salário dele é de R$400. No aviso prévio acontece assim, como você foi demitido sem justa causa, o seu patrão ele vai indenizar o seu aviso prévio, ou seja, ele te demitiu naquela data e a partir dali você não trabalha mais. Nesse caso, o aviso prévio aqui vai ser de R$2.000. Com relação às férias vencidas e proporcionais, acontece dessa maneira. Com relação às férias vencidas, ele não tem direito porque ele começou a trabalhar em janeiro de 2024 e ele saiu em agosto de 2024. Ele não completou um ano, então ele não tem direito a férias vencidas. Então, férias vencidas aqui é zero. Com relação às férias proporcionais, acontece da seguinte forma. Você vai pegar o salário dele, que é de 2.000, e vai dividir pelos 12 meses. O resultado disso aqui é 166,67 por mês. Ele trabalhou durante 7 meses. Nós não vamos contar 8 meses, porque ele só trabalhou 6 dias do mês 8. Então ele só trabalhou 7 meses. É preciso trabalhar 15 dias para que o mês ele conte como um mês completo. Então aqui nós vamos multiplicar esse valor por 7. Portanto, o valor das férias proporcionais é de R$ 1.166,69. Porém, ele tem direito a 1/3 constitucional. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o valor de R$ 1.166,69 e nós vamos dividir por 3. O resultado é R$ 388,90. Nós somamos esse valor aos R$ 1.166,69 e ele vai resultar em R$ 1.555,59 e esse é o valor das férias proporcionais. Com relação ao 13º proporcional, o cálculo é muito parecido com as férias. Por exemplo, você vai pegar os 2.000, vai dividir pelos 12, vai achar 166,67 por mês, vai multiplicar pela quantidade de meses trabalhado, que é 7, e vai achar o valor de 1.166,69. Esse é o valor do 13º proporcional, porque no 13º ele não tem direito a 1/3 constitucional. Então aqui no 13º o valor é de R$ 1.166,69. Com relação ao saque do FGTS e a multa de 40%, funciona da seguinte forma. Você vai pegar os R$ 2.000 de salário e vai multiplicar pelos 7 meses, que vai dar um total de R$ 14.000. Esses R$ 14.000 você vai multiplicar por 8%, que são os 8% cobrados de cada salário, que vai dar R$ 1.120. Esse é o valor com relação aos 7 meses, mas a gente tem que lembrar que faltam aqueles 6 dias que ele trabalhou. Aqueles 6 dias deu um saldo de R$ 400. Então nós pegamos esses R$ 400 e também multiplicamos por esse 8%, que vai dar um valor de R$ 32. Nós somamos esses R$ 32 com esse 1.120, que vai dar um total de R$ 1.152. R$ 1.152. Esse é o valor do saque do FGTS. Com relação à multa dos 40%, nós pegamos esse mesmo valor e multiplicamos por 40%. Nós encontramos um valor de R$ 460,80. Esse é o valor da multa de 40%. R$ 460,80.
Então, para demissão sem justa causa, ele tem direito a tudo isso aqui, que vai dar um total de R$ 6.735,08. Agora a gente vai ver o cálculo de como seria se fosse uma demissão por justa causa. Numa demissão por justa causa, são esses os direitos que o funcionário tem. Ele tem direito ao saldo de salário. Ele não tem direito ao aviso prévio. Ele tem direito às férias vencidas, mais 1/3. Ele não tem direito às férias proporcionais. Ele não tem direito ao 13º proporcional. Não tem direito ao saque do FGTS e não tem direito à multa dos 40%. O total, para quem é demitido por justa causa nessa situação, é de apenas R$ 400. Com relação à rescisão indireta, que é aquela em que o funcionário demite o patrão, né? Ou seja, ele pede demissão porque o patrão não está cumprindo com as obrigações trabalhistas, né? Atrasa salário ou pede para o funcionário fazer coisas que estão além das suas forças ou além do contrato. Nessas condições, a rescisão ela tem o mesmo valor da demissão sem justa causa, ou seja, o funcionário tem direito a absolutamente tudo. Ele tem direito ao saldo, ao aviso, às férias proporcionais, 13º, saque e a multa dos 40%, dando um total de R$ 6.735. Exatamente o mesmo valor se ele fosse demitido sem justa causa. Com relação ao pedido de demissão, nós só temos que atentar para a questão do aviso prévio, porque ele pode ser trabalhado ou ele pode ser indenizado, mas indenizado pelo trabalhador. Ou seja, quando o funcionário pede demissão e ele decide trabalhar o aviso prévio, ele tem duas opções. Ou ele trabalha menos 7 dias, lá no finalzinho do mês, ou ele trabalha 2 horas a menos por dia. Se ele decidir não trabalhar o aviso prévio, esse valor do aviso prévio, que é o valor do salário que ele recebia, ele tem que ser indenizado ao patrão. Ou seja, é o funcionário quem vai pagar esse valor para o patrão. O que as pessoas entendem errado é, ele vai deixar de receber o aviso prévio. Não, ele vai pagar o aviso prévio, ele vai ser indenizado. No pedido de demissão, ele vai ter direito ao saldo de salário, ele tem direito às férias vencidas, ele tem direito às férias proporcionais, ele tem direito ao 13º proporcional, não tem direito ao saque do FGTS e não tem direito à multa de 40%. Se ele trabalhar o aviso, ele vai ganhar 3.122 mais os 2.000 do aviso, que vai ficar 5.122,28. Porém, se ele não trabalhar o aviso, esses 2.000 ele vai ser descontado desses 3.122 e ele vai ter que receber apenas 1.122,28. Um outro tipo de demissão é a demissão consensual. É aquele antigo acordo, né, que era feito entre funcionário e trabalhador. Com a reforma trabalhista de 2017, ela veio com algumas mudanças que foram essas. As mudanças foram principalmente aqui, no aviso prévio, no saque do FGTS e na multa dos 40%. Então, na demissão consensual, o funcionário tem direito a isso aqui. Ao saldo de salário, o aviso prévio, ele tem direito a metade. Então, nesse caso, ele tem direito a R$ 1.000. As férias vencidas ele ainda tem direito, as férias proporcionais ele tem direito, o 13º proporcional ele tem direito, o saque do fundo de garantia ele é de até 80%. Nesse caso, ele teria direito a R$ 921,60. Com relação à multa dos 40%, ela não é mais 40%, ela passa a ser 20%. Mas é 20% sobre o total que tem lá. Nesse caso, R$ 230,40. Na demissão consensual, ele teria direito a R$ 5.274,28. E se esse vídeo foi relevante para você, se inscreva no canal, curta e compartilhe para a gente poder ajudar mais pessoas que estão passando por essa situação. Até a próxima.